Olá, meus amigos da página do canal YouTube do Fernando Carlos, eletricista instalador. Hoje o Mineirinho vai passar para vocês uma coisa interessante. Para você, meu amigo eletricista iniciante, que hoje domina aí os aparelhos celulares, a internet, faz cursos online, essas coisas, eu vou mostrar para você que muito bem antes disso, o Mineirinho já trabalhava com eletricidade. O Mineirinho não tinha nada. O Mineirinho só tinha algumas tabelas, algumas coisas assim, ó, que eles arrumavam para a gente. Tipo, por exemplo, da Nambay, né? A Nambay aqui, ó, ela passava para a gente alguns dados em que a gente colocava aqui, ó. Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Então, nós tínhamos seção dos condutores para instalação de motores, nós tínhamos fios e cabos, ocupação máxima sugerida dos eletrodutos e assim por diante. Tínhamos fórmulas também para poder fazer cálculos, seções mínimas dos condutores de proteção. No caso aqui, vou citar aqui, ó, a seção do condutor de 1,5, a seção de condutor de proteção seria também 1,5, e assim, até 6 milímetros, 10 milímetros, 16 milímetros. Quando fosse chegar a 25 milímetros, você já poderia usar um condutor de proteção de 16 milímetros, assim como 25 milímetros, 35 milímetros. Quando fosse chegar a 50 milímetros, você teria que usar cabo de 25 milímetros para todos. E assim vamos. Então, nesta época aí, o Mineirinho só contava com isso aqui, ó, com tabelas de papéis, né? Hoje a gente fala livros físicos, informações físicas. Então aqui, ó, cuidados para ligar motor elétrico. Vinha aqui, né, os cabos, a ligação dos cabos, a indicação fio 1, por exemplo, a cor dele era azul, o fio 3, por exemplo, era laranja, e assim, motores trifásicos e coisas assim. Coisas que meu amigo hoje conhece através da internet, o Mineirinho também já conhecia através de catálogos, panfletos e outras coisitas mais. Então nós tínhamos essas informações, mas eram informações. Veja esse conector, por exemplo, aqui, ó, que você hoje vê muito na internet. O Mineirinho também já disponibilizava disso no passado, os conectores de torção, modelos de torção, os conectores, né, os tipo Sindal, os famosos ilhóis, forquilhas e etc. Então a gente só tinha esses catálogos para poder trabalhar, assim como muitas das vezes o Mineirinho tinha que fazer uma cópia em Xerox, porque era o que tinha na época. Então a gente tinha os condutores, os seus momentos elétricos que a gente estudava. Então, para achar o dimensionamento exato, nós tínhamos isso. Tínhamos também as correntes nominais em função da temperatura. Então, também tínhamos que fazer esse tipo de cálculo. Assim como também nós tínhamos também os momentos elétricos no condutores em instalações aéreas, os momentos elétricos em condutores em eletroduto e os limites de condução de corrente também eram fatores de estudos que o Mineirinho também usava para poder. E nesse tempo também eu não quis dar uma de museu aqui e trazer outras coisas mais antigas. Mas eu tenho aqui, ó, um catálogo de 2002, que era um catálogo de material elétrico para instalações. Então a gente dependia, um bom eletricista, por exemplo, dependia de ter em mãos esses catálogos para a gente poder fazer as nossas compras. Então hoje o que é drywall aí, a gente conhecia como gesso acartonado, já tinha aquelas caixas para gesso acartonado, tínhamos também os esquemas de ligação, né, de variador digital, variador de luminosidade rotativo e tantas coisas assim para a nossa época aí. Nós tínhamos também como fazer esses apanhados de disjuntores e coisas assim. Então, nessa época, também o Mineirinho fazia
os seus orçamentos assim através de manuscrito. Então a gente tinha que colocar, veja só que interessante, banho social, suporte, essas coisas, e assim por diante. Nós íamos adequando aí os nossos projetos. Assim como a CEMIG também atendia nós eletricistas, né? CEMIG no caso, meu nome aqui, Fernando Carlos de Souza, o endereço, tal, tudo. Ela atendia também por correspondência. Hoje nós trabalhamos aí, hoje com, né, não mais essas coisas físicas, nós trabalhamos hoje tudo online. Ficou muito fácil. Então eu, por exemplo, quando eu precisava de alguma informação, eu tinha que pegar, né, esquemas elétricos de comando e proteção aqui. Ele é um livro físico, naquela época só tinha isso para o mineirinho poder trabalhar. Assim como hoje acontece muito de muitos eletricistas aí trabalhar, muito das coisas aí que precisam serem resolvidas são resolvidas em online, vamos dizer assim. Você vai fazer uma pesquisa rápida e beleza. Só que na época do mineirinho aqui, não tinha como fazer pesquisa online. Às vezes, determinado assunto, quando o engenheiro aqui dentro da cidade ou perto não resolvia, nós tínhamos que esperar aí. Por falar em informação, eu vou mostrar para vocês hoje, aqui, ó, um livro que a NBR, por exemplo, 5410, admite em 6.2.10 e ponto 2 que os condutos fechados em geral e os eletrodutos em particular contenham condutores de mais de um circuito se as seções nominais dos condutores de fase estiverem contidas dentro de um intervalo de 3 valores normalizados sucessivos, tais como 1,5 mm, 2,5 mm e 4 mm, ou 6 mm, 10 mm ou 16 mm, ou até mesmo 35, 50 e 70 mm, e assim por diante. Desta forma, por exemplo, pode-se colocar dentro de um eletroduto com as seções de 1,5, 2,5 e 4 mm, mas não se podem colocar juntos no eletroduto cabos com seções de 1,5, 6 e 10 mm. O que eu estou querendo dizer para você, meu amigo que curte a página do Fernando ou o canal no YouTube? O que eu estou querendo dizer? Muitas das vezes, quando você adapta a sua instalação elétrica em uma instalação aí residencial ou na predial, se o cliente contrata você para passar condutores aí para fazer os seus circuitos. Então, nesse caso aqui, eu tenho aqui, ó, um eletroduto de 3/4, eu tenho 2, 4, 6, 8, 9 condutores. Consultar a tabela, né, de eletrodutos aparentes, essas coisas assim, ou embutidos. Nós vamos procurar em tabelas o fator de agrupamento, assim como eu já li aí antes, que você não pode fazer essa mistureba que nós estamos fazendo aí. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, uma tabela antiga aqui do mineirinho, né, em que diz que eu tenho, por exemplo, com cabos de 4 milímetros, que é o que eu tenho aqui no momento, eu poderia colocar neste eletroduto aqui de 3/4 uma capacidade de 9. Então, a princípio, eu tenho aqui 9 condutores, porque eu estou respeitando a capacidade aqui no caso do limite do conduíte, que no caso a gente tem que ver que, por falar em norma de novo, a gente está lá em 6.2, ponto 11, ponto 1 e ponto 6, se não me foge a memória. Lá a norma determina que a quantidade máxima de condutores dentro de um eletroduto para facilitar a dissipação do calor,
essas coisas assim, né? Gerado pelos condutores e para facilitar a enfiação e retirada dos cabos, né? Para tanto, se faz necessário que os condutores ou cabos não ocupem, né? Eles não podem ocupar uma porcentagem, né? Uma área útil do eletroduto superior a 53% ou 31% no caso, né? Os condutores até 40%. Quer dizer, isso aí já é muito normal todo mundo falar a respeito disso, mas ninguém está respeitando esse negócio aí de ocupação de eletrodutos com cabos. Até porque, como eu mencionei, a norma diz que você não pode misturar seções de cabo, por exemplo, 10 milímetros quadrados, que no caso você chega na residência do seu cliente e está lá na tabela do chuveiro de 5.500 que você precisa, seria em 127 volts, uma fase, um neutro e um condutor de proteção. Você tem que passar cabos 10 milímetros quadrados para ligar o seu chuveiro de 127 volts em 5.500 watts de potência, ok? Então, vamos voltar no assunto aqui. Se nós temos que deixar essa porcentagem e que a norma também diz que não é bom, não é aconselhável você misturar calibres diferentes, aqui no caso, ó, eu tenho 10 milímetros, isso, tenho mais um 10 milímetros, que é o cabo do chuveiro, e tenho um neutro do cabo do chuveiro aqui para passar no meu eletroduto de 3/4, que coitado, ele já quase que não consigo aqui passar. Olha a força que eu estou fazendo aqui, você imagina isso envelopado em concreto. Isso, veja o que acontece, ó. O cabo de 10 milímetros, para ele passar aqui, eu teria que estar usando algum tipo de graxa, algum tipo de vaselina, algum tipo de pasta, para poder fazer o quê? Colocar o meu cabo de 10 milímetros quadrado para alimentar o meu chuveiro de 127 volts com outros condutores já instalados dentro de um eletroduto de 3/4, porque a maioria das residências e de muitos apartamentos aí, eles não possuem, né, uma orientação técnica. Eles não possuem um engenheiro, eles não possuem um eletricista responsável pela obra, porque demanda aí de gastos. Então, muitos prédios, muitas edificações em que às vezes você, eletricista iniciante, que chega e vai ter que fazer isso aqui, eu não te aconselho a fazer isso. Porque você vai ter uma tremenda dor de cabeça, até porque para passar esses condutores aqui não é fácil. Até porque também você tirou aqui, ó, a refrigeração, não é isso? Você tirou a refrigeração aqui dos cabos elétricos. Isso vai te dar uma dor de cabeça. Até porque também esses cabos, eles não podem, de acordo com o que a norma diz, lá no seu item 6.2.10 e ponto 2, que você não pode, né, colocar junto no mesmo eletroduto cabos com seções de 6 milímetros e 6 milímetros e assim por diante. Então, meus amigos, o que acontece aqui? Tá certo? Isso está certo? Ou isso está errado? Claro, não vou nem entrar em discussão. É claro que isso aqui está errado. É claro que você vai falar assim, poxa, mineirinho, mas na maior parte, igual você está dizendo, de apartamentos aí, nós não conseguimos ter tubulação. Beleza? Só que eu, no meu caso, quando eu pego esses tipos de apartamentos em que a tubulação não seja eficiente, eu entro em acordo com o proprietário do apartamento, explico para ele todas as condições em que isso aqui, ó, não vai dar certo. Então, eu faço o meu trabalho de falar com ele que eu tenho que fazer uma tubulação exclusiva para isso.
Então, é muito fácil você entender isso, porque isso aqui, ó, isso aqui vai te dar, ó, estou fazendo força aqui, mas imagina isso dentro de um concreto, ok? Então, o que seria o certo de você ter, mesmo que você queira passar dentro das normas, os seus 3 cabos 10 milímetros em um eletroduto de 3/4, olha aí, você agora está dentro das normas, você deixou os seus 40, seus 30, seus 50% livre para que os cabos sejam refrigerados e de fácil colocação e retirada. Ok? Existem muitos tópicos aí a discutir a respeito de normas. Nós sabemos que muitos profissionais tentam seguir as normas, mas sabemos disso tudo. O que muitos profissionais às vezes não sabem é que nós temos que falar com o nosso cliente aí no caso, que o certo é o certo, a condição certa e o jeito certo só tem um. Ou você trabalha dentro das normas que você se dispõe a trabalhar, ou então, meu amigo, você não está sendo um eletricista qualificado, capacitado, habilitado para exercer a sua função. Você concorda comigo? Então, não estou aqui desqualificando nenhum profissional. Estou aqui qualificando que a serem seguidas. Por isso, toda vez que você for fazer uma instalação elétrica, leia primeiro tudo antes. Procure um bom livro. Procure um site. Procure tudo. Você pode até hoje entrar nos grandes canais da elétrica, aí, tipo o Electricity, do nosso amigo Adoniran. Você também pode entrar lá no canal da Engeral, do nosso amigo o Andrezinho, né? E tem tantos outros canais aí de elétrica aí que você pode adquirir conhecimentos e basear por esses conhecimentos e se formar a sua, vamos dizer assim, a sua forma de trabalhar, né? Nesse gabarito aí. E hoje o Mineirinho está iniciando hoje essas mínimas palestras aqui no YouTube para desmistificar coisas que eletricistas raiz, eletricistas antigos não estão atualizados. Eu trabalho há bastante tempo nessa área, desde que eu só conhecia, hoje estamos aí modernos aí com a nossa internet. Então vai ter várias opções aí do Mineirinho trazer para vocês dicas a respeito de instalações elétricas. Começa hoje aqui no YouTube com essa nova série do Mineirinho, dicas rápidas do eletricista. Se você gostou aí desse simples vídeo do Mineirinho, deixa aí o likeão. Se você não gostou, desculpa, deixa o seu dislike e eu vou tentar fazer uma coisa melhor para que te agrade também. E se você quiser compartilhar, compartilhe à vontade com seus amigos, que o Mineirinho aqui te agradece. Do Mineirinho. Show!